E aí estamos nós diante dessa interdisciplinariedade maravilhosa que a neurociência traz para a gente. Como a colega disse, meu nome é Karina, eu sou advogada de formação há mais de 20 anos, por isso que os meninos falam que eu sou a tia da neuro, tá? Então fiquem à vontade. E eu hoje pesquiso, junto ao professor Renato Cardoso, a gente pesquisa livre-arbítrio em vários aspectos relacionados, né, aspectos que impactam o direito. Então foi dessa forma que eu acabei decidindo por falar com vocês sobre esse tema, em vista de algumas pesquisas recentes, alguns comentários alguns temas que geram bastante curiosidade. E deixa eu ver se eu sei usar isso aqui. Sim. E que geram bastante curiosidade, né? A mente criminosa. Então hoje, nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo meio Forrest Gump. Eu vou contar algumas histórias para vocês, porque eu vejo que algumas carinhas são muito novas. Então eu vou falar de assuntos aqui que alguns de vocês vão falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Ainda semana passada eu falava sobre o caso O.J. Simpson com um aluno meu e ele é O.J. quem? Então assim, né? Então vamos fazer um momento Forrest Gump aqui com a tia Danilo. Bom, o cérebro em julgamento. Teve, inclusive, durante algum tempo, um canal americano, isso já tem, acredito que já tem uns 10 anos que eles tenham parado de rodar, mas para vocês verem que o assunto não é novo, um canal americano possuía um programa de TV que era esse o nome, Brain on Trial, e já traziam para a gente as pesquisas e as novidades, e a gente vai ver por que eles traziam esses assuntos, porque eles sempre gostaram de trazer esses assuntos. E aí volto lá, não só na palavra ali do meu sobrinho mais teimoso, o Pedro, eu volto também lá naquela apresentação do professor Márcio, né, quando ele fez a abertura aqui pra gente. Vocês vão lembrar que ele fez um gráfico onde nós teríamos o cérebro e a mente. E é isso que o Damasio considerou como sendo o erro de Descartes, que nós não somos essa divisão entre cérebro e mente. Só queria fazer uma ressalva aqui agora, que Descartes está no final da vida, né? Porque todo mundo diz que é no final da vida que você se espiritualiza e tal. Ele vem fazendo retratações acerca dessa opinião de que ele tinha, de que não há essa dicotomia. Mas dentro desse eixo aí, cérebro-mente, o que a gente faz fica daquela forma. Quanto daquilo ali você pode definir como sendo o cérebro ou a mente? A gente não pode, né? Fica bem bonitinho assim. Então, a gente segue tentando entender até que ponto é a máquina e até que ponto não é a máquina. Porque quando a gente pensa em crime, em justiça penal, em criminoso, em castigo, em punição, a gente não pensa numa máquina defeituosa. A gente pensa numa máquina que funciona bem, mas que não se comportou corretamente. Atualmente, a gente vem desenvolvendo uma pesquisa na Universidade de Humboldt, na Alemanha, junto com o professor Marcel Braz, e a nossa pesquisa é sobre a percepção que nós temos quando alguém diz pra gente, mas eu estava só cumprindo ordens. A pesquisa ainda está em vias de aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade, mas a gente já começou a fazer a nossa revisão bibliográfica e aí são essas as informações que eu quero trazer para você. Apesar de parecer um pouco irônico, a pesquisa que está acontecendo na Alemanha, ela começa com o caso de Eichmann, porque a desculpa, né, eu estava apenas obedecendo ordens, é conhecida também como a desculpa nazista ou a desculpa do julgamento de Nuremberg, pois quando os nazistas eram questionados sobre o que haviam feito no Holocausto,
o que eles diziam é, mas eu estava apenas cumprindo ordens, o que para eles era verdade. E a Hannah Arendt, o último grande nazista, né, que foi preso na Argentina, levado de forma questionável até Israel para ser julgado, foi Eichmann, que, de acordo com Hannah Arendt, em palavras bem grosseiras, ele seria simplesmente um sujeito medíocre que estava no lugar certo, na hora certa, e por isso chegou aonde chegou. E Hannah Arendt era judia, ela é considerada uma filósofa, ela não se denominava filósofa, professora de Cornell, foi discípula de Heidegger, que tem uma crítica tremenda, porque quando ela fugiu da Alemanha nazista, Heidegger ficou e ele foi nomeado, né, preceptor da universidade pelo próprio Hitler e tal, então tem toda um assunto à parte aí nessa história. Mas eu tenho uma grande admiração por ela, e justamente por ela ser judia, ela foi convidada pelo The New York Times para fazer a cobertura do julgamento. E a cobertura do julgamento se tornou um livro que chama O Julgamento de Eichmann. Desculpem, Eichmann em Jerusalém. E essa cobertura, ela foi publicada no New York Times aos poucos, porque o julgamento foi muito extenso. E ela fez muitas críticas, e dentro dessas críticas, a Ana trouxe pra gente, eu falo que é a neurociência intuitiva, ela trouxe pra gente a teoria da banalidade do mal. De acordo com ela, para aquelas pessoas ali, elas realmente estavam apenas obedecendo ordens. Aquilo era algo mecânico. Aqueles seres que eram assassinados tinham deixado de ser pessoas, de serem seres efetivamente, né? Então a gente comenta que, eu brinco, né, que mal sabia ela que, ao que indica, ela talvez tivesse algum grau de razão no que ela falou. Então a gente parte desse caso, partimos daí para falar sobre a obediência hierárquica. E aí eu trago para vocês um caso que muitos de vocês devem ter visto no ano passado nos jornais, porque estava fazendo 30 anos, o massacre do Carandiru. 111 mortos, né? 111 prisioneiros mortos no Carandiru. Como é que acende aquela luzinha? É só apertar o botão aqui da frente? Sim. É o de cima. Não, gente, então, olha só. Eu não dou conta de achar o botãozinho do negócio, não. Tem um moço ali no cavalo, tem um moço aqui no escudo, e atrás deles, tem um espírito gentil para mostrar como é que beleza. Achei! Eureka! Então vamos lá. Então agora nesse momento, nós vamos fazer um exercício de projeção. Vocês são esse mocinho aqui, ó, o Zé. Sargento Zé, da tropa de choque lá de um dos batalhões de São Paulo. E aí você, José, em 1992, tá, gente? Então vamos pensar em todo o aparato tecnológico que a gente tem em 92. Nada de drones, celulares, uma coisa assim, né, de outro mundo e tal. E aí você está em frente à casa de detenção, e atenção, eu já faço aqui uma ressalva, eu não estou fazendo defesa nem nada, eu estou falando sobre o José. O José está ali no meio, e o José foi convocado para ir para lá logo cedo, e ele recebeu a seguinte informação. O Carandiru, um presídio composto de 9 pavilhões, que tem um pavilhão considerado o pavilhão mais perigoso deles, que é o pavilhão 9, com mais de 2.500 presos, imaginando que cada pavilhão desse deveria ter no máximo 800 presos, com mais de 2.500 presos, está em rebelião. Está em rebelião, entre eles já se mataram, não sabemos que tipo de armas eles têm lá dentro, mas eles não estão pedindo nada em troca. O que é pior,
porque quando pede alguma coisa em troca, a gente tem como negociar. Eles querem é sair, ou eles querem poder entrar no pavilhão 8, que se vocês forem estudar a história do Carandiru, era o amarelo, que era onde os jurados de morte pelos próprios presos se escondiam. E chamava amarelo porque eles não saíam nem para o banho de sol e com isso a pele ia ganhando essa tonalidade amarela. Então você é o Zé, você está ali de frente para o maior presídio da América Latina, onde está acontecendo uma rebelião com 2.500 homens que estão cheios de armas, você não sabe que tipo de arma que é. Esses caras querem fugir a qualquer custo e você está ali no meio, parado, esperando a ordem chegar. E você é informado que na sala de comando de crise estão reunidos o secretário de segurança, o diretor do presídio, os 3 juízes da execução que cuidam dos presos dali e o comandante-geral, que vocês vão escutar depois falar do nome dele, que é o comandante Ubiratã. Essa galera está toda ali dentro, ou seja, a nata da nata em ligação direta com o governador do estado. Essa galera toda ali já tentaram todo tipo de negociação, não conseguem e soltam a seguinte ordem: é para entrar e acabar com a rebelião, fazendo o que for preciso. Se eu sou o sargento Zé, que está aqui, ó, bem aqui no meio do pelotão todo, vocês conseguem me imaginar virando e falando assim: não, eu vou fazer uma tomada de decisão moral aqui agora, eu não tenho todas as informações que eu preciso e eu acho que eu não vou entrar, não. Alguém pode me trazer aí uma lista, quais são as armas, quem são os presos e tal, né? E aí, dependendo, eu entro, dependendo, não. Vocês acham que essa pessoa teve essa oportunidade? Não teve. A gente pode depois discutir um monte de erros e falhas e fraudes e outras coisas que existem por trás do caso Carandiru. Mas a minha preocupação não é com o caso Carandiru, a minha preocupação é com o sargento José ali no meio. Alguns nazistas resolveram tomar uma decisão moral e falaram: escuta, não, esse negócio de matar judeu, isso aí não está certo não, eu vou fazer isso não, ó, estou indo embora aqui desse campo de concentração, ó, partiu, já deu, Auschwitz, estou indo. Não, sabe o que aconteceu com essas pessoas? E foram muito mais do que 10.000. Eles foram condenados por traição, foram 25.000 condenados e 10.000 desses 25 foram executados, porque eles discordaram de cumprir ordens. Então, não cumprir ordens não é assim tão fácil. Naquele momento, se o sargento José pudesse fazer uma reflexão, ele podia pensar assim: cara, tomada de decisão moral. Esse negócio aí tá meio esquisito e tal. Mas se eu não for e a galera vê que eu não fui, eles vão falar: pô, o Zé é super amarelo. Não, olha lá, o Zé dá pra trás e tal. Como é que a gente vai promover o Zé? O Zé nunca mais vai ser promovido. Ou vou ficar com vergonha de chamar o Zé para ir no churrasco lá em casa. Então, a carreira do Zé já era. Então, começam esses pensamentos. E mesmo naquele momento que o Zé pensou assim: gente, e se tem alguma coisa errada com isso? Será que o Zé não pensou também: uai, mas se está todo mundo indo, é porque a gente tem que ir. E se o pessoal que está lá em cima mandando falou que é para ir, eles estão sabendo coisa que a gente não sabe, então vamos, certo? Então vamos manter o sargento Zé na cabeça e vamos seguir aqui, ó, para mais um caso que aconteceu um ano depois. Já que a gente falou de um fiasco brasileiro, vamos falar de um fiasco americano também. Esse fiasco americano é o fiasco de Waco, no Texas. Nós tínhamos nessa propriedade do Texas, uma propriedade assim que assusta, porque era uma fazenda, uma planície tremenda, que tinham, eu gosto até da palavra em inglês, um compound, que parece assim, né?
uma força, um prédio bélico, assim, estruturado, tremendo, que é como se fosse assim, o ICB, mas imaginem se o ICB fosse bem organizado, não tão labiríntico, tá? Então, era o tal do compound, era isso aí que vocês estão vendo. E nesse compound vivia um ramo religioso, que eram os davidianos, que seguiam aquele cara ali, ó, David Koresh. Até aí tudo bem, problema nenhum. E nessa época aqui, era ainda mais fácil comprar armas nos Estados Unidos do que hoje. E essa galera toma e compra armas, sabe por quê? Porque o David Koresh era a próxima vinda de Jesus Cristo. E ele sabia que no momento que ele revelasse isso, o pessoal não ia aceitar, eles iam ter que entrar em guerra contra aqueles que iam lutar contra eles. Então, com isso, David Koresh falou, galera, a gente tem que começar a se preparar aqui. Vamos comprar arma, vamos comprar munição e vamos. Só que começou, né, aquela bandeirinha vermelha começou a piscar numa agência federal, que é a ATF, que é a Auto, Tabaco e Firearms, armas de fogo, porque essa galera estava comprando muita munição. Isso não era coisa assim que estava chamando demais a atenção. Então eles resolveram, olha, tem algo errado. Infiltraram um sujeito lá dentro e esse sujeito virou e falou, olha, eles estão adulterando armas e criando coisa ali que nem o exército americano tem. Então é bom a gente ficar esperto. Com isso, eles decidiram fazer uma invasão, mas com aquele tanto de arma não dava para ser uma invasão do tipo, bate na porta, oi, eu trouxe aqui um mandado, eu vim aqui cumprir, será que eu posso entrar? Não dava para ser assim. Então ia ser uma invasão surpresa, eles tinham mandado, mas eles não iam bater na porta, iam fazer de surpresa. Só que aí alguém avisou a mídia, para a mídia cobrir, para a coisa ficar toda certa, e um dos fotógrafos da mídia se perdeu, porque esse negócio era na roça. E aí ele se perdeu e viu o carteiro da roça, e falou, cara, eu preciso ir em tal lugar, onde que fica? Aí o carteiro falou, mas você vai lá fazer o quê? Não, é porque a polícia vai invadir lá e tal, não sei o quê. Aí o carteiro falou assim, fica ali para aquele lado de lá. E o carteiro era nada mais, nada menos do que um dos membros dos davidianos. Correu e avisou. E aquele que estava infiltrado lá, contou para o pessoal do lado de fora. Galera, eles estão sabendo que nós estamos vindo. E se vocês virem os relatos, os reportes dos oficiais, dos sargentos José que estavam lá naquele dia, todos eles falaram a mesma coisa. Nós perdemos o elemento surpresa. Isso vai dar M, né? Não vamos, galera, não vamos. E aí o que eles fizeram? O pessoal que estava lá em cima, na salinha lá do Coronel Biratã, o que eles falaram? Vamos sim, e vamos agora. E aí, mesma coisa, no calor, o pessoal tem arma para explodir os Estados Unidos e não sei o que, e invadiram o trem. O negócio teve policial ferido, saindo, assim, não tinha ambulância para carregar tanta gente ferida, foi um fiasco. E isso durou só 51 dias. No final desses 51 dias, nós tivemos 82 mortos, 28 deles eram crianças, porque no final da história o David Koresh era um surtado e simplesmente resolveu que era melhor que todo mundo que estava ali dentro morrer do que se entregar. Então, quem não tinha, eles negociaram e teve um monte de falhas da polícia, mas não é, mais uma vez, como no Carandiru, não é esse o ponto. O meu ponto é o sargento José, que falou, cara, eu disse que ia dar M se a gente entrasse sem o elemento surpresa, mas ele entrou mesmo assim porque ele recebeu a ordem. E aí a gente vai entender por que essas pessoas fizeram isso. E aí, mais ou menos no final dos anos 60, no início dos anos 60, um professor de Stanford, Milgram,
que era filho de fugitivos judeus que fugiram, né, da Alemanha e tal. Ele queria entender até onde a maldade das pessoas podia chegar e resolveu fazer um experimento, o famoso experimento de Milgram. Particularmente, eu acho o experimento extremamente interessante, mas ele é realmente cheio de falhas, inclusive falhas éticas. Na época a gente não tinha comitês de éticas e tudo, mas depois os problemas começaram a aparecer. Basicamente, no teste, a pessoa tem lá toda a estrutura, vocês podem ler sobre o teste, mas o participante ele vai aplicar um choque no outro participante toda vez que ele responder uma pergunta errada. Ele não sabe que o choque é de mentira, ele não sabe que o outro participante não é um participante, é um ator, ele não sabe nada disso. Mas ele sabe que a cada resposta errada, a voltagem vai aumentando. E aí, o que é que eles vão... Eu trouxe aqui um trechinho de uma cena real do coisa, deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Acho que a gente não tem o áudio. Então ele está ali perguntando, e aí ele aplica o choque e o cara grita lá do outro lado, ai, tá doendo! E aí ele fala, gente, vocês estão observando isso aí? O cara está gritando. E aí o cientista está na sala com ele, então assim, procede. E aí ele vai de novo, e aí pergunta de novo e erra de novo, e o cara aplica um choque mais forte. E o sujeito do outro lado, eu já falei, eu tenho problema de coração, eu vou morrer. E ele vai ficando desconfortável. O pior disso tudo é que no final da história, algumas pessoas, mais de 60% dos participantes, chegaram a aplicar o nível máximo de choque que a máquina permitia, a despeito do outro lá estar gritando, desesperado ou coisa parecida. E foi aí que surgiu o problema ético, porque depois as pessoas entraram num estado de, nossa, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa. Quantas vezes a gente vê alguma coisa na TV, uma maldade, a gente vê, né, a situação dos nazistas e tal, e aí a gente fala assim, eu não faria isso. A minha decisão moral, eu tenho certeza. Eu não puxava aquela alavanca daquele bonde de jeito nenhum. Põe meu filho ali para você ver. Eu puxo a alavanca, eu vou lá e me empurro o bonde se a alavanca não funcionar. Então, assim, a gente não sabe o que move as pessoas até certo ponto. Mas, enfim, o teste foi completamente criticado e tal, mas ele mostrou que o ser humano era capaz de causar dor no outro. Porque tinha uma pessoa na sala com eles o tempo todo dizendo, continua fazendo, você combinou, você aceitou as condições do teste. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vídeos de pessoas que levantaram e falaram, eu não tenho obrigação de fazer isso aqui não, pode ficar com o seu dinheiro, porque na época era pago, acho que eles recebiam 20 ou 40 dólares, pode ficar com o seu dinheiro, eu vou sair daqui e tal. Mas 60% ainda é um número muito alto de pessoas que toparam chegar até o último nível de choque. Detalhe, na maioria das vezes, quando chegava no último nível de choque, você não escutava mais o sujeito do outro lado. Ou seja, algo podia ter acontecido com a pessoa do outro lado. Então teve esse teste. Então, nós temos lá o caso nazista e tal, aí o Milgram ficou curioso e veio. Então a gente já sabe, com esse teste aqui, que o ser humano, quando tem alguém ali dando ordem para eles, uma figura que tem autoridade, porque era um cientista, vestido, comandando o experimento e tal, eu já sei que eu tenho que obedecer. Aí vem um outro teste que a gente tem que levar em consideração também. É o teste de conformidade social do ASH. Gente, aqui não tem nada de ilusão de ótica, tá? Porque eu fui fazer essa apresentação aqui pro meu filho, aí ele ficou dando essas postinhas, eu falei assim, ei, que adolescente, né? Eu falei, não tem pegadinha não, né? É isso mesmo. O ASH mostrava essas duas imagens aqui dessas linhas, não tinha esse povo atrás, mas esse povo atrás aí foi só para ficar bonito na foto. Mas o ASH mostrava essas duas linhas, essas duas figuras aqui para a pessoa e falava assim, você tem a linha A, B e C. Qual delas é igual a essa que está aqui?
Vamos ver, de uma maneira geral aqui, tá? Um de vocês, por favor, levanta a mão para me responder aqui. Por favor, vamos lá? Isso, por favor. Qual A, B ou C você acha que é igual a essa que está aqui? Te parece que é igual? C. Beleza. C. Se todo mundo aqui nessa sala começar a falar é a A, é a A, é a A, é a A, quando eu chegar em você, você acha que você sozinho vai virar e vai falar é a C? Esse é o teste de conformidade social. O Ash fazia isso com as pessoas. Aí a pessoa dizia assim, é a C. Aí depois ele colocava essa pessoa numa sala com 7 outras pessoas que diziam, é a A. Nossa, claro que é a A, é a A. Quando chegava naquela pessoa que tinha dito, foi a C, ela falava assim, não, eu devo não estar vendo direito. Ou então, tem alguma coisa aqui que eu não percebi, não é possível. 6 pessoas estão falando que é, só eu que estou falando que é diferente. Né? Esse teste hoje a gente tem até um vídeo super divertido na internet, porque modernizaram ele, que é de um pessoal que vai numa clínica médica e está na sala de espera. E eles estão lá sentados na sala de espera, tocam a campainha, todo mundo levanta e senta. Aí passa um tempo, toca a campainha, o povo levanta e senta. E as pessoas vão saindo, e outras vão entrando, e outras vão saindo, e outras vão entrando. E aí tem uma hora que o cara até fala assim, que negócio é esse? Que toca a campainha, todo mundo levanta, e aí depois senta. Aí a moça fala, eu não sei, mas quando eu cheguei aqui já estavam fazendo isso, então eu achei que era assim. Né? É o tal do comportamento manada? É uma espécie, o comportamento manada seria uma decorrência. Então, assim, é aquele que você não reflete. Falando em comportamento manada, conformidade social no Brasil, gente, tem um aspecto, né, que a gente vai falar do aspecto cultural aqui, que é muito legal. Vocês devem ter visto na internet um vídeo que rolou do comportamento manada, da conformidade social, lá em Fortaleza, salvo engano, né? A galera estava sentada no boteco, veio o pessoal fazendo crossfit, correndo. Ninguém perguntou o que estava acontecendo, não. A galera está correndo, o povo que estava no bar está correndo também. Conformidade social, eu não quero nem saber o que é. Se alguém aqui começa, você escuta um pou e alguém abaixa, você abaixa, você não está nem aí, você não vai perguntar. Você não vai fazer aquilo que a gente falou para o sargento Zé fazer. Deixa eu refletir, houve um pou, o pou veio da direita, da esquerda, o pou pode ser isso, pode ser aquilo. Não. Então, esses são apenas 2 fatores, 2 informações científicas que nós temos que impactam o comportamento daquelas pessoas. Ah, sacanagem, o Pedro roubou meu tempo, né? Falar que eu tenho 10 minutos. Eu ainda nem cheguei nos meus psicopatas. Mas eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu sei que a galera curte um psicopata. Então, aí hoje em dia, o que nós temos? E é em cima disso que eu estou trabalhando. Nós temos a professora Casper, lá na Bélgica, onde o professor Renato estudou também. Ela está fazendo uma nova versão do teste do Milgram, só que agora totalmente ética e tal, né? A pessoa aplica um choquezinho de leve, só que a pessoa está dentro da máquina de ressonância magnética funcional e tal. Por enquanto, o que a gente tem de informação ainda é muito assim, é muito tímido. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte: uma pessoa, quando ela está cumprindo ordem hierárquica, a região do cérebro dela que se ilumina é a região somatosensorial. É a região que se ilumina quando eu resolvo chutar uma bola, quando eu resolvo estender meu braço. Não é a região que o nosso amigo trouxe aqui, que faz eu pensar se isso que eu estou dizendo é certo ou errado, fazendo certo ou errado. Tá bom? Então, só para a gente ver um pouquinho da contribuição que isso tem para a gente. Porque obediência hierárquica é uma das desculpas que nós temos no direito brasileiro. Quando eu digo desculpas, são situações que podem diminuir ou até mesmo excluir a possibilidade de se punir alguém por um crime. Tá? A gente pode conversar isso num outro momento.
Mas aí quando a gente pergunta, tá, mas lembra que eu falei que 10 anos atrás e tal, lá nos Estados Unidos já tinha um pessoal que estava estudando essa parada do cérebro, né, em julgamento e tudo. Mas muito antes dele, nós temos aí o nosso amigo Lombroso. Lombroso vai ser aí contemporâneo aí, deixa eu colocar ele aqui para vocês, ele é do período iluminista, né? E Lombroso vai trazer uma obra que chama O Homem Delinquente. De acordo com essa obra do Lombroso, se você olhasse a cabeça de uma pessoa, o formato do crânio dela, as medidas, as características, você conseguiria estabelecer uma listinha de padrões e você ia definir quem era o delinquente nato. Olha só, todo mundo que tem a testa assim, ó. Algum tempo atrás tinha na Rede Globo um programa de TV que o pai brincava com a filha, você tem um olho junto e tal, que era a maneira dele dizer que ela era mau caráter, você é mau caráter, seu olho é junto e tal. Só para vocês saberem, Schindler, que salvou as crianças do nazismo, tinha o olho junto nesse estilo lombrosiano, né? Então quando a gente usa inclusive esse termo lombrosiano, é para dizer desse julgamento que a gente faz quando você está na rua, né, de noite, indo para sua casa, caminhando na rua, aí você vê um sujeito assim, de aspecto lombrosiano, e muda a calçada e vai pelo outro lado. Essa é uma resposta totalmente ao que Lombroso ensinou pra gente do que seria o delinquente nato. E aí? Tá, só que a gente foi vendo com o tempo que não era bem assim, que tinha gente que não enquadrava no padrão do Lombroso e a gente precisa saber um pouquinho mais desse pessoal. Eu estou até lendo um livro, depois eu falo para vocês, que chama Os Assassinatos da Lua das Flores, que vai sair um filme aí com Leonardo DiCaprio, que conta a origem mesmo do FBI. Mas o FBI ele vai surgir em 1906 como uma entidade de investigação federal, porque até então eles não tinham essa entidade federal. Então toda vez que alguma coisa tinha um aspecto meio federal, eles tinham que pegar a gente ali, juntar os agentes e resolver as coisas. Mas aí em 1906 eles fazem isso. Mais adiante, salvo engano, em 1924, o Hoover, que é o cara do FBI, ele vai assumir a diretoria, vai fazer um limpa, vai transformar e vai investir no desenvolvimento do FBI. Nos anos 70, no início dos anos 70, vai surgir a unidade de ciência comportamental, que vai fazer aquilo que o professor Márcio falou pra gente aqui na primeira aula, que existem ciências onde a gente pega os casos para criar uma teoria. E é isso que o Departamento de Ciência Comportamental do FBI começou a fazer. Vamos ver o que esses casos têm para a gente criar uma teoria. Sempre que a pessoa se comporta assim, acaba assim. E a gente tem isso na clínica também. Ah, se o sintoma é esse, mais esse sintoma é igual a isso. E aí nos anos 72 a 80, 4 gênios lá dessa unidade, que era uma unidade subvalorizada no FBI, eles têm a ideia de fazer o seguinte: vamos entrevistar os caras que já estão presos para ver o que eles têm para contar pra gente, né? E essas entrevistas vieram à tona, hoje é super famoso, vocês conseguem livros, vídeos e tal para assistir. E os caras falam. E eles falam o que eles sentiam, e eles falam por que faziam, e eles falam, e com isso o pessoal da ciência comportamental viu que eles tinham um material incrível, mas eles foram super inteligentes, eles não tocaram aquilo ali sozinhos, eles convocaram uma professora, uma cientista, para ajudá-los a criar um método científico. Hoje no portal do FBI, vocês conseguem ter acesso ao manual de perfilamento, que é um manual que foi desenvolvido com a ajuda dessa professora, né? Várias publicações científicas com a ajuda dessa professora. E aí a gente passou a perceber que nós tínhamos, sim, os doentes
e que nós tínhamos aqueles não tão doentes. Então aí a gente tem aquela pessoa que comete crime porque ela está doente, a máquina com defeito que eu falei aqui, e um dos casos que chama mais atenção aqui, que é o caso do atirador, né, da Torre do Texas, do Charles Whitman, né, porque um cara de 25 anos, um cara boa pinta, tranquilo, bem casado e tal, um dia o cara surta, mata a mãe, mata a mulher, vai para a Torre do Texas e ele tinha sido sniper no exército e começa a dar tiro à torta e à direita, e com isso ele mata 13 pessoas e fere mais umas 30. Aí quando vai se pesquisar o que tinha acontecido, e é lógico, ele é abatido pela polícia, ele só para depois que ele é abatido pela polícia. Quando vai se pesquisar, por que esse cara fez isso? Porque é isso que nos motiva. Por que alguém faz isso? É aí que entra o nosso trabalho da neurociência, né? Aqui. Por que esse cara fez isso? Não é só uma decisão moral. Ele é ruim, Lombroso diria, vamos analisar o cérebro dele ali, vamos ver que ele é ruim, né? O crânio, o formato do crânio. Não é isso. Ele deixou uma carta. O cara não era nem mau caráter, porque na carta que ele deixou, ele fala que ele está deixando dinheiro para que... Ele fala tudo que ele ia fazer e fala que ele está deixando dinheiro para que sejam quitadas as dívidas dele. Vocês conseguem imaginar um louco, psicopata, mau caráter, que é preocupado que quitem as dívidas dele? Ele deixou dinheiro para quitar as dívidas dele e pede: se sobrar dinheiro, examinem o meu cérebro para ver se tem alguma coisa errada, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Porque a história dele é de que ele começou a sentir dores de cabeça muito forte, começou a procurar ajuda médica e o médico, vamos lá, analgésico e pronto. Aí quando eles foram fazer o exame, né, encontraram um tumor no cérebro dele que pressionava a região da amígdala, o que possivelmente gerou nele essa agressividade que ele mesmo dizia que não entendia porque ele estava se sentindo dessa forma. Nós não temos como dizer com certeza que isso foi a causa de tudo, mas nós temos aqui alguns indícios que precisam ser considerados. Isso aconteceu só aí? Não. Mais recentemente, nós temos o caso do Mr. Oft. E aqui, hoje, o Pedro falou pra gente da questão moral, né, que é uma questão que tem uma relação muito forte com a região órbito-frontal. Esse Mr. Oft era um homem maravilhoso, um professor, casado, criou a enteada dos 7 aos 12 anos. Quando a menina estava com 12 anos, ele começa a apresentar um comportamento hipersexualizado, abusivo, e ele não chegou a fazer nada mais grave com a menina, mas a menina ficou desconfortável, falou para a mãe, a coisa foi bater na justiça. O juiz virou para ele e falou: ou você entra no programa de reabilitação de pedófilo, ou você vai para a cadeia. Eu vou para o programa. O que ele faz no programa? Começa a assediar. Ele não tinha nem esse bom senso. Ele começa a assediar as enfermeiras, os professores do programa. O juiz fala: sinto muito, vai ter que ir para a cadeia. Na véspera de ir para a cadeia, ele tem uma convulsão, é levado para o hospital e eles encontram esse tumor na cabeça dele. O tumor é removido e o que acontece com o Mr. Oft? Volta a ser aquela pessoa que ele era, inclusive tendo uma crise existencial quando ele fica sabendo o que ele tinha feito a enteada, que era filha, para ele passar, né? A situação se mantém. 2 anos depois, ele começa a apresentar aquele comportamento novamente. Já desconfiados, correm com ele para o hospital. Havia uma recidiva do tumor. Então, aqui a gente já tem um caso que nos dá indícios mais fortes de que isso pode sim ter uma relação, né? Isso quer dizer que todo pedófilo tem um tumor nessa região? Não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que algumas pessoas que se comportam dessa forma, elas podem sim ter algum prejuízo nessa região. Por fim, desses casos dos tumores, esse está sob júdice
tá? Uma mãe de 3 crianças, o marido nos Estados Unidos era militar, estava no Iraque e tal, a trabalho, e a mãe estava sozinha com as 3 crianças. Era uma boa mãe, cuidava das crianças e tal direitinho, até que a criança de 13 meses, que era menorzinha, morreu. Morreu de desnutrição, de maus cuidados e tal. A mãe estava num estado de depressão terrível, a casa toda suja, bicho para todo lado. Levaram a mãe presa, no hospital, na prisão a mãe passa mal, vão lá, fazem um exame médico dela, ela tem um tumor no cérebro e o pessoal defende que a situação é justamente essa. Esse tumor é o tumor que deixa a pessoa numa situação apática, sem vontade de fazer as coisas, e que por causa disso ela teria deixado a bebê morrer. A situação dela atual hoje é que os advogados estão brigando para que a justiça americana aceite esses laudos como evidências para o caso, o que ainda não é pacífico na lei americana. Eu vou precisar encerrar, deixa eu só ver se tem. Eu ia entrar agora nos nossos psicopatas, mas pediram ali para eu encerrar. Então, vou deixar aqui para vocês a minha última página. Quem quiser anotar aí os contatos, façam contato comigo. Nós temos um grupo de estudos de neurodireito e neuroética. E sejam bem-vindos a essa nova área, tem muita coisa para a gente explorar junto, tá bom? Muito obrigada a todos!